Para você, eu sou Érica Lima. Hoje, no nosso debate político, a gente tem a presença da deputada estadual Joana Dark. A gente que vai falar sobre essa movimentação dos bastidores da eleição de 2022. Vamos falar de boas novas, que é o Hospital Veterinário. Primeiro hospital veterinário para toda a população do estado do Amazonas, porque aqui é referência. A gente vai falar também um pouco da trajetória da deputada na Assembleia, mas a gente vai dar um alô especial para vocês, sabe de quem? Da nossa mascote, a Lili, que recebeu a deputada Joana Dark aqui com a gente. Vem cá, Lili. Lili tá super plena. Gente, a gente tinha a Lulu, que participava de algumas entrevistas, e agora tem a Lili, que está mostrando o rostinho dela aqui. E muito linda, viu, pessoal? E já agradecendo, né, por usar o uau dela, os amigos dela, amigos, né, que falam, né? Os amigos. Sobre o hospital. Então vamos lá, a Lili vai se despedir. Pega aqui, Letícia, Lili. E a Didi, pessoal, eu entrei aqui, ela não para. Ela é ligada no 220 volts. Eu acredito, o pessoal fala que os animais, né, eles são a personalidade dos seus tutores. Eu digo, vixe, estou fumada, então. Minha personalidade está muito louca. Então vamos lá, Joana, para você que está seguindo agora, acompanha, dá tempo para enviar no seu grupo do WhatsApp, enviar para os seus amigos e vem com a gente. Para a gente falar um pouco, a gente tem que falar um pouco da trajetória, mas as pessoas já lhe conhecem. A gente sabe que quando fala de deputada Joana Dark, sempre tem assim um burburinho muito grande, positivo também, a gente não agrada a todo mundo. Mas você, isso é bom, porque fale de mim, né? Que é o importante. E você é muito conhecida, porque você rompeu um estigma, você trouxe uma pauta que não era reconhecida e nem legítima, porque tudo se voltava para o ser humano. Mas você trouxe a pauta dos animais. E quem é que não ama os pets, né? A gente vê que um movimento que nós temos hoje, principalmente com tanta situação que a gente está passando, as dificuldades financeiras. Então, tem pessoas que não têm mais filhos, mas têm pets. E aí você trouxe essa pauta. Como foi trazer essa pauta? Porque você primeiro, né, foi eleita para vereadora. E aí já trouxe a pauta como vereadora, teve uma grande repercussão. A gente acompanhou você desde o Portal Manaus e depois não finalizou nem o período de mandato como vereadora e ganhou com uma expressiva, né? Um expressivo número de votação para deputado estadual. E como foi, brevemente para a gente aqui, esse insight e essa situação que eu acredito que você, em outras entrevistas, disse que foi muito... ocorreu de uma forma muito natural, essa causa da proteção aos animais? Então, Érica, primeiro agradecer. A gente já tinha combinado que a gente queria fazer essa entrevista. Eu te agradeço o espaço, parabenizo você e toda a sua equipe. E, para mim, falar da causa animal é falar sobre a minha vida, porque eu sou protetora de animais desde que eu me entendo por gente. Eu vim numa família que os animais são tratados com muito amor, com muito carinho. Eu sou aquela criança que... Sabe aquela criança que resgatava os animais e saía pegando e mãe, deixa eu levar para casa? Assim eu era quando criança. E eu sou ativista da causa, né? As pessoas hoje podem olhar a deputada Joana Dark, que é protetora dos animais. Mas antes de qualquer coisa, antes de ser deputada, antes de ser advogada, que é a minha profissão, eu sou protetora de animais. Então, eu vim do ativismo, eu fundei e ajudei a fundar com um grupo de pessoas as primeiras ONGs de proteção animal aqui no estado. Liderei os maiores movimentos, como Crueldade Animal, como Marcha da Defesa Animal, Crueldade Nunca Mais. Então, assim, tem toda uma história antes da entrada na política. E uma história também de muita ajuda para os animais, de muitos resgates, de muitas castrações. Eu venho numa época, Érica, que a gente lutava para que os animais não fossem assassinados no Centro de Controle de Zoonoses de Manaus. Porque quando eu iniciei no ativismo da causa animal, nós lutávamos para que os animais não morressem, por exemplo, asfixiados no CCZ. Né? Então, o animal entrava no CCZ, ele já era condenado à morte. Então, tinha ali a baia das 72 horas para morrer, 48 horas, 24 horas e a do dia. Então, tudo isso fez com que eu pudesse
representar um grupo de pessoas que também amam os animais, que são os protetores de animais, que são as pessoas que têm os animais dentro de casa e cuidam muito bem e reconhecem o valor que eles têm na nossa sociedade e o quanto a gente precisa avançar com políticas públicas voltadas também para eles. Por quê? Porque é a defesa da nossa fauna, é a defesa do nosso ambiente, isso está garantido constitucionalmente. E eu entrei para a vereança, né, em 2016, eu era desacreditada, todo mundo dizia, como é que essa menina vai ganhar, que essa menina é a menina dos cachorrinhos, animal não vota. Também muito jovem, né? Muito jovem, sofri todo esse tipo de preconceito, mas conseguimos entrar na Câmara Municipal. Depois de 2 anos me tornei deputada estadual. Tudo foi muito rápido, porque eu tive que aprender mesmo errando, acertando, porque eu não venho de família de políticos, então eu sou a única política na família, então eu tive que aprender tudo na marra, eu não tinha nem ninguém para me orientar. E hoje eu digo que existe na política do nosso estado e também na causa, antes da Joana Dark, protetora dos animais, e o depois da Joana Dark. Antes da Joana Dark, os animais eles não tinham voz. Depois da Joana Dark, eles passaram não só a ter voz, mas ser respeitados e serem vistos com importância pela nossa sociedade. Antes da deputada Joana Dark, não existiam castramóveis, fazendo a castração itinerante nos bairros, no município, no interior do nosso estado. Depois da Joana Dark já tem 3 castramóveis que eu entreguei, destinei o recurso e fiz o projeto, desenhei cada linha disso. Antes da deputada Joana Dark, não existia hospital público veterinário. E hoje, com a deputada Joana Dark, existe um hospital que está em obras, não foi construído antes porque nós tivemos a pandemia da Covid-19, que atrasou o início dessa obra, que iria começar em 2019, mas é perceptível o quanto que a nossa causa avançou, a ponto de ser respeitada na política e a ponto de hoje muitas pessoas quererem até pegar carona na defesa dos animais, por conta dessa visibilidade toda. Mas isso não é uma modinha, isso é muito trabalho, é muita luta, é muita responsabilidade, porque eu tenho hoje mais de 200 animais resgatados, onde eles são acolhidos, e fora isso eu ajudo mais de 100 todos os dias, porque não tem nada para os animais. Então, veja, o político que defende as pessoas, ele pode, por exemplo, ajudar uma pessoa que precisa de uma consulta, ele pode encaminhar para uma unidade básica de saúde, para um hospital. Os animais não, a gente tem que resolver. E é isso que a gente tem feito. Avançado, eu continuo o meu trabalho de protetora, mas hoje a nossa responsabilidade é para criar políticas públicas. Mas não apenas isso. Hoje, eu digo que eu sou a deputada protetora dos animais com muito orgulho, mas protetora das pessoas também. Aqui no Convergente, a gente subiu essa matéria falando, né, sobre a construção do hospital, que a gente vai falar mais adiante. Mas, assim, você que está acompanhando, a gente já tem mais de 277 pessoas acompanhando a gente ao vivo. Um abraço, continua aqui com a gente e manda aí o link para outras pessoas acompanhando também. Fazendo acesso, qualquer pessoa pode ter acesso ao site da Lean, né? E lá no site da Lean, a gente pode entrar no perfil da deputada e verificar os projetos. Sim. Então, assim, eu vejo que você tem uma grande atuação com propostas de projetos. Projetos que são aprovados, projetos que ficam aí no aguardo, né? E a gente sabe que teve uma grande mudança e vários entraves, principalmente por conta da Covid, onde várias das emendas foram destinadas para a questão de saúde. E a gente sabe que tem outros tipos de demanda. Mas, assim, você tem um número expressivo de projetos. Conta pra gente, assim, quais são os principais projetos que nesses últimos 4 anos que você está finalizando o mandato como deputado estadual, você gostaria de destacar como uma prestação de conta para as pessoas que estão acompanhando aqui pra gente. Então, você falou no início que quando se fala Joana Dark, tem muita gente que fala bem, muita gente que critica, mas o fato as pessoas podem falar absolutamente qualquer coisa da deputada Joana Dark, mas as pessoas nunca podem falar que a deputada Joana Dark não trabalha, porque eu estou diariamente nas ruas, eu estou diariamente, nunca abandonei a causa que eu vivo, que eu respiro, e também as pessoas não sabem
Mas 2019, 2020 e 2021, que inclusive eu estava de licença maternidade, 4 meses, eu sou a deputada que mais produziu em números de apresentação de projetos de lei e também de tornar lei. Então, assim, talvez as pessoas não saibam disso. Ah, a Joana só defende os animais, a Joana só... Não, eu sou a deputada que mais produziu em 3 anos seguidos. E ainda vai sair o saldo desse ano e talvez eu seja aqui no mandato todo a deputada que mais produziu. E eu posso destacar, por exemplo, a lei que hoje pune com multa quem maltrata animais e obriga essas pessoas a arcarem com o custo veterinário desse animal. Por quê? Porque a gente tem a punição no Código Penal, mas a gente sabe, apesar de hoje já ser a possibilidade da prisão, a gente sabe que muitas vezes o que dói mesmo é no bolso. E existia uma injustiça muito grande quando o animal era resgatado por um protetor, porque a pessoa que estava maltratando não paga nada desse animal, não tem mais responsabilidade nenhuma. E a gente hoje tem essa lei que pune com multa administrativa e obriga essa pessoa que está maltratando os animais a custear toda a despesa para poder reabilitar aquele animal. E essa multa administrativa, ela tem que ser destinada à Secretaria de Meio Ambiente para ser investido em programas de castração, para o Hospital Público Veterinário e campanhas de conscientização e sensibilização contra os maus tratos. Esse é um projeto que eu vejo de grande relevância para a causa dos animais. Mas eu acho que o Amazonas, no Brasil, a gente é o que mais tem as melhores leis, e todas de minha autoria, e que tem o maior número de leis aprovadas. O problema é que, às vezes, a gente olha o pessoal de fora e esquece de valorizar o pessoal daqui da nossa terra. Mas hoje a gente dá exemplo para o resto do Brasil. Com relação a projetos voltados para as pessoas, quem acompanha a minha trajetória sabe, Deus me deu uma missão mais do que especial de ser mãe do Joaquim, que é um bebê com deficiência, que é diagnosticado com a síndrome de Down. E por conta dessa vivência, na experiência com ele, eu pude entender o universo que essas famílias vivenciam. Ampliar o teu olhar, né? Então, pude ampliar o meu olhar na prática. Eu já ajudava a causa da pessoa com deficiência, eu já tinha até destinado recurso de emenda parlamentar para algumas instituições. Mas quando você vivencia, é diferente. Quando você é mãe, quando você é pai, quando você recebe o diagnóstico, quando você leva seu filho para a terapia, você vivencia todo esse universo. E eu sou autora da lei que criou a carteira de identificação das pessoas com transtorno do espectro autista. E isso foi uma revolução, porque a gente foi um dos primeiros estados a ter essa legislação e ter a aplicabilidade disso. E isso permitiu com que aquelas mães, aquelas famílias, não fiquem tendo que renovar laudos, não fiquem tendo que andar com vários documentos para comprovar a situação do seu filho. Né? Então, assim, a gente tem muitos avanços na área da pessoa com deficiência. Eu também sou autora do requerimento que fez acontecer a carteira da pessoa com deficiência de identificação, né? Também garantindo não só as pessoas com síndrome de Down, mas todas as pessoas com deficiência. A gente tem também projetos voltados para as mulheres, muitos mesmo, projetos em defesa do nosso meio ambiente. Agora, na Assembleia, que a gente está vivendo esse boom dos concursos públicos, eu sou a deputada que apresentou o projeto de lei que quebra a cláusula de barreira nos concursos públicos. E isso é um avanço a nível nacional. Talvez a gente seja referência para o Brasil todo e a gente tem a oportunidade de aprovar esse projeto e ele se tornar lei e a gente poder ampliar essa disponibilidade de vagas para essas pessoas. Então, assim, eu digo que o nosso mandato é o mandato de todas as causas. Todo mundo que chega até a mim com uma boa ideia, com uma causa que precisa ter representatividade, a gente encaminha da melhor forma e atende a todos. Né? A causa dos animais é a nossa prioridade, a causa das pessoas com deficiência é a nossa prioridade, mas o nosso compromisso é com o Amazonas todo e com todas as causas. Você vai vir você vai se lançar novamente, né?
pleiteando aí como pré-candidata já a deputada estadual. E aí, uma coisa que eu gostaria de entender nesse processo, porque quando você chegou, a gente já estava falando aqui fora dos bastidores, né? Existia uma Joana, que a gente sempre está em processo de construção, mas tem pessoas que não mudam, né? É verdade. Mas existe uma Joana antes do Joaquim. E eu vi que você, depois do Joaquim, você abraçou muita coisa, né? Principalmente essa causa do PCD. E aí eu gostaria de saber como que você se sente, porque a gente vai entrar agora num ponto específico que é relacionado à mulher na política. Sim. E assim, a gente vê que é visível, é latente. O estado do Amazonas é o estado que menos elegeu mulher no Brasil. E aí a gente vê que as poucas mulheres que atuam como política, né, que são parlamentares, como é que você se sente nesse cenário? Para vir como novamente, né, concorrer como deputada estadual, mas passando um processo também de gestação. Você ficou com licença maternidade, eu vi, a gente acompanha sua rede social, tem pessoas que lhe criticavam na rede social, porque você não estava indo, né, e estava com plenário híbrido, né? E, assim, houve toda uma situação que a mulher, ela sofre isso realmente no local de trabalho, né? No dia a dia, quantas mulheres vão ter seus filhos, vão parir e não voltam depois para o local de trabalho, porque já são demitidas. Exatamente. E aí trazem outros tipos de justificativa, a gente está com redução de custo e tal, mas não são amparadas. E aí eu gostaria que você falasse um pouco como que é esse cenário para a mulher no Amazonas, quando ela decide vir para um pleito como política e a sua experiência. Então, eu sou, como você disse, existem pessoas que nunca mudam, nunca melhoram. Eu sou uma pessoa, e eu falo isso muito para o meu público, para os meus seguidores, porque eu acho que eu até sou a parlamentar que mais mostra a sua vida pessoal, que fala com o seu público, né, no Instagram, no Facebook, nas redes sociais. E assim, ser mulher na política é realmente um ato de resistência. Por quê? Porque, por exemplo, quando eu entrei na política, eu entrei muito jovem, sem orientação. Isso fez com que, no decorrer dessa minha vida pública, eu acertasse muito, mas eu errasse muito também. Só que o que acontece? Geralmente, as pessoas esperam do político aquela pessoa perfeita, que nunca vai errar, que nunca vai ter um dia ruim. E eu tento humanizar isso e mostrar para as pessoas que por trás da deputada tem a mulher, tem a estudante de veterinária, tem a advogada e tem a mãe do Joaquim. E assim, de fato, a maternidade, principalmente uma maternidade atípica, que é a que eu vivencio com meu filho, ela foi um divisor de águas na minha vida e na vida da minha família. Então, assim, existe uma Joana antes do Joaquim, de fato, e existe uma Joana depois. Se tem alguma mãe nos assistindo agora, elas vão entender exatamente o que eu estou falando, porque a maternidade, ela é transformadora. Ela, de fato, é um divisor de águas. Só que, pelo fato do diagnóstico do meu filho, isso é tudo muito mais intenso, porque ele só pode contar comigo e com o pai dele. Né? Então, a gente tem que ter preocupações a mais. Será que meu filho vai conseguir? Será que meu filho não vai sofrer bullying quando for numa escola? Será que... É muito será e se. E assim, eu me tornei uma pessoa muito melhor depois que eu me tornei mãe. Porque antes, eu brigava muito. Eu ia entrar nesse cenário. Hoje, eu penso 10 vezes antes de entrar numa briga, porque eu tento me colocar em todos os lugares possíveis para tentar compreender se aquilo realmente vale a pena, né? Então, assim, hoje eu vejo que eu tenho mais maturidade, eu tenho uma sensibilidade, sim, muito maior. Já tinha antes, mas hoje eu tenho muito mais. Joana, posso dar um adendo? Assim, você entrou na política, e a gente vê quando você entrou como vereadora, aí assumiu logo, né, como deputada estadual, e aí você teve ali, né, em destaque em várias situações que você não arregou, né? Sim. E aí você demonstrou para as câmeras, né, para as pessoas que estavam ali, aquela questão do endurecimento. E aí eu pergunto, esse momento desse endurecimento que as pessoas perceberam de você,
Será que não foi pela questão de, às vezes, a gente ter que se masculinizar para poder não ser engolida ali? E aí, depois, com a vinda do Joaquim, você conseguiu perceber, amadurecer mais e ver que não precisa disso? Fala um pouco pra gente. Então, na política, tudo é muito mais intenso. Mas, independente se é na política ou não, as mulheres, elas, mesmo que em diferentes realidades, elas sofrem as mesmas coisas. Só que eu digo que na política é numa intensidade muito maior, tanto pela exposição quanto pelo desafio mesmo de ser mulher na política. Não é qualquer mulher que aceita estar na linha de frente na política, não. Não é qualquer mulher que tem o apoio da família, do marido, para poder estar dando a cara a bater. Então, assim, quando eu entrei na política, eu tive que ter uma postura, até porque eu entrei assim achando que eu ia revolucionar o mundo. Quando você entra, você acha que você vai poder resolver tudo e você vê que não é bem assim. Você depende de outras coisas para você poder entregar um projeto, fazer acontecer. Mas, olha só, eu entrei na Câmara Municipal, eu era oposição à prefeitura e eu era oposição ao presidente da casa, que era o deputado Wilker Barreto. Eu era perseguida. E, publicamente, isso se tornou notícia. Eu tive meu microfone cortado, eu era aquele patinho feio ali dentro do parlamento municipal. E a minha forma de ter que me impor era realmente no grito, na imposição, no endurecimento. Por quê? Porque senão eu seria engolida. E isso não foi diferente quando foi para Leão, porque você também teve muitos embates, né, com ele. E aí, uma coisa que me chama a atenção, que você pode comentar aqui também, é a questão de você ser líder, né, na base do governo. Sim. Governo Wilson Lima. E aí passou por todas aquelas situações, né? E a gente vê que hoje, por exemplo, você permanece ao lado da base de governo. Como é que está essa relação e como é que essas estratégias e como que você pensou ao longo desse tempo para se manter? Porque é difícil, né? Sim. É muito difícil. Tem os seus interesses, tem os outros interesses, e aí vem uma avalanche de situações, mas você está lá. E muitas coisas aconteceram. Hoje a gente vê que as próprias pesquisas demonstram que a questão da rejeição ao governador Wilson Lima, comparado a um ano atrás, mudou. As pessoas, elas não estão mais rejeitando o governo. E as ações relacionadas de apoio junto com a prefeitura, né, trouxeram outra forma de olhar para o governo do estado do Amazonas e para a prefeitura também. Fala um pouco dessa relação. Sim. E assim, foi justamente isso. Então, imagina, eu não tive orientação nenhuma, eu não fui preparada, e eu me tornei política e eu tive que resistir. Então, sendo oposição. Mas, por que as pessoas devem perguntar, mas por que a Joana era oposição? E quando ela se tornou deputada, ela se tornou base de governo. Porque eu, como oposição, eu não conseguia entregar um projeto. Eu, como oposição, não conseguia entregar um castramóvel. Eu não conseguia entregar nada. Eu não conseguia asfaltar uma rua, porque se o meu requerimento chegasse lá na Secretaria de Infraestrutura, ele não era atendido. E aí eu comecei a me questionar, mas o que eu estou fazendo aqui se eu não estou conseguindo resolver nada, se eu não estou conseguindo entregar nada? E eu me cobro muito. Eu não sou uma pessoa de estar parada só fazendo projeto de lei. Eu quero fazer ação dentro da comunidade. Eu faço audiência pública dentro da comunidade. Eu não faço audiência pública na Assembleia. Eu faço audiência lá no bairro, para que as pessoas possam, de fato, participar. E isso me incomodou muito. E quando eu me tornei deputada estadual, eu entrei com o grande objetivo de entregar o Hospital Público Veterinário. A única forma que eu teria de entregar o Hospital Público Veterinário era sendo aliada do governo e podendo contar com esse apoio, porque eu poderia destinar recurso e, se eu fosse oposição, de repente, as emendas não seriam pagas. De repente, eu poderia ter ali, não tendo uma relação com o governador, e jamais isso iria sair do papel. Então, a primeira coisa que eu pensei, eu vou mudar a minha trajetória, eu vou ser base de governo, e naquele momento me tornei base de governo. Não apoiei o governador Wilson Lima na última eleição, mas me tornei apoiadora do governo dele, porque eu também acredito que, assim como eu sofri todas as perseguições, resistências, ele, como uma pessoa nova na política,
também passou por esse processo, né? Afinal, ele expertise, quebrou, né, ali um ciclo vicioso de troca de poder apenas. E aí as pessoas que escolheram ele. Então, naquele momento eu me tornei aliada dele. Ele sempre teve o compromisso que iria me ajudar a tornar o Hospital Público Veterinário realidade. E só por isso eu já sou uma apoiadora incondicional dele. Porque ele está fazendo para a causa que eu represento, para o que eu me propus a entrar na política, o que nenhum governador e nenhum prefeito se predispôs a fazer. E aí, naquele momento, ele fez o convite para que eu pudesse ser líder de governo dele. E eu aceitei o convite. E aí as pessoas podem até pensar, mas por que tu aceitou esse convite? Porque simplesmente eu tenho um pensamento que as mulheres não podem abrir mão de ocupar os espaços, sejam eles no poder público ou na iniciativa privada. E naquele momento eu tive a oportunidade de ser a primeira mulher líder de governo da história da Assembleia Legislativa. E eu aceitei o desafio. E as pessoas, para atacar o governador, me atacaram muito, tentaram me desgastar muito, porque... Vou te fazer uma pergunta. Hoje o líder de governo é o Felipe Souza, o deputado, meu amigo. Você vê ele sendo atacado o tanto que eu fui atacada como mulher, líder de governo? Não tem muita notícia. Não tem ataques. Não tem, não né? tem ataques, porque sempre as mulheres são mais criticadas, sempre as mulheres são mais cobradas. E aí é justamente essa dificuldade que a gente tem das mulheres entrar na política, porque quando elas querem entrar, elas pensam, poxa, mas será que eu preciso passar por tudo isso? Porque, Érica, eu não tenho problema nenhum de falar. Eu já chorei na tribuna, eu, grávida, não deixei de trabalhar, mesmo com uma gravidez de risco. Sofri todas as emoções e as alterações de hormônio de uma gravidez, enfrentando problemas políticos. E assim, outra coisa que as pessoas não sabem, nunca uma mulher deputada tirou licença maternidade em 164 anos de Assembleia Legislativa. A gente teve que alterar o nosso regimento interno para que eu pudesse ter o meu direito constitucional, independente de ser da política ou não, de exercer a minha licença maternidade. Então, assim, eu quebrei paradigmas. E, às vezes, quando você quebra paradigmas, quando você se mostra muito, quando você, enfim, aparece muito, você é perseguida, você incomoda. Afinal, quem que vai criticar quem não tá aparecendo? É mais fácil criticar quem está aparecendo. E é justamente essa reflexão que eu trago para as pessoas. Mas já chorei, já sofri, já pensei em algum momento ali em desistir, muitas vezes, não foi uma nem duas, muitas vezes. Já tive depressão depois que eu entrei na política, já sofri a oscilação, a gente como mulher que é vaidosa, já cheguei a engordar mais de 20 quilos e sofrer as consequências disso na saúde por conta da política, da correria, mas hoje eu me vejo muito mais amadurecida, muito mais convicta do que eu quero, eu me sinto uma mulher super empoderada, por ser tudo o que eu sou na política, não tem crítica que faça eu diminuir meu trabalho. E como mãe, eu acho que foi o que realmente assim me fez florescer, porque de fato hoje eu posso dizer assim, eu sou uma pessoa renovada. Não só em mim mesmo, eu acho que eu tenho um outro brilho depois que eu me tornei mãe, eu acho que eu estou mais bonita, eu acho que eu estou com a estima melhor, mas eu acho que profissionalmente e politicamente foi também uma mudança na minha trajetória política, e por isso eu estou como pré-candidata a deputada estadual, porque apesar de entregar daqui a pouco tempo o Hospital Público Veterinário... Quando que sai mais ou menos o hospital? Então, até dezembro sai, mas a gente está querendo entregar ali por volta de setembro ou outubro, já fazer a inauguração. E a obra está em ritmo acelerado. É uma obra bem grande, a gente vai falar um pouco mais sobre esse detalhamento. Uma obra bem grande, e assim, é isso. E agora eu tenho muita responsabilidade, porque as pessoas me procuram, e não é só os animais. Então, assim, a gente alcançou a meta, e a gente está dobrando a meta, triplicando a meta, e dando a cara a bater,
sendo ser humano, né? Que as pessoas esquecem isso. Vamos mandar um beijo para as pessoas que estão acompanhando a gente. São 277 pessoas. Um beijo, agradeço muito vocês estarem aqui conosco. Aí a gente tem aqui, Projeto Aconchego, né? Você é a luz que o Amazonas precisava. Então, ainda dá tempo de você mandar uma perguntinha aqui para a deputada. Ieda Maia, ela fala, deputada do Hospital Público Veterinário. Essa questão do hospital está trazendo assim, uma comoção muito grande no Amazonas, né? É uma demanda reprimida, né? E um parênteses, Érica. Eu tive que, por muitas vezes, aceitar muitas críticas e ficar calada, mesmo trabalhando todas as etapas burocráticas do hospital, porque eu tinha medo de forças ocultas quererem atrapalhar o hospital. Então, assim, realmente é uma coisa que eu tenho muito orgulho, a deputada do Hospital Público Veterinário. Eu vou mandar um abraço para minha mãe, que está acompanhando, Maria do Socorro. Está de parabéns o trabalho da deputada. Aí aqui tem Cecília, se tem mais atuante, eu desconheço. Alana Honorato, excelente entrevista, tema de extrema relevância. A gente manda um beijo para todas as nossas jornalistas, né? Hoje é o dia da liberdade de expressão, um dia muito importante. E o nosso portal é um portal que fala sobre política, é escrito por mulheres. Aqui, Tim Matos, muito guerreira essa mulher. Thales Ramos, pra cima. Então, assim, bastante gente participando. Lene Marques, eu te admiro muito. Você está fazendo um excelente trabalho. Estúdio Isa Carvalho, exemplo de como se dedica a uma causa. Tem bastante gente aqui. Um abraço para todo mundo. Aqui o Emerson, deputada, não descansa. Mas ela não tá com cara de cansada, não, gente. Ela tá muito bonita aqui. Aqui, Anne Caroline, ela falou, parabéns, deputada, pelo trabalho e por ser tão atuante. Christian Rocha, parabéns, Joana Dark. Inclusive, encontrei a Joana Dark quando a gente recebeu o Portal Convergente, Portal Manaus, também o prêmio, né, do INAO. Um beijo pro Christian. E vamos voltando aqui, que agora a gente vai falar um pouco sobre o hospital. A gente tem que dar ênfase, gente, porque o hospital, ele é uma demanda reprimida, reforçando isso, porque muitas pessoas, quando tem o seu pet, né, tem o seu animalzinho, passa por uma dificuldade, não tem aonde ir. E a gente sabe que ainda assim a questão veterinária ela é muito cara, né? É muito onerosa, principalmente para as pessoas que não têm condição. E a gente está passando por um momento de crise muito grande no Amazonas e isso é um direito também. Sim. E aí eu aproveito que além do direito você está fazendo medicina veterinária. Sim. É muito amor, né? Mano, é muito amor. Estou no 7º período de medicina veterinária. Ano que vem eu já serei médica veterinária. E eu decidi encarar esse desafio porque eu quero poder ajudar eu mesma a salvar vidas. E assim, logo quando você chegou, a gente nos bastidores conversou que a sua cachorrinha a Tânia faleceu, né? Você passou também por uma série de dificuldades. Nesse momento que a gente sabe o quanto é importante ter um hospital, você já levou, né, a cachorrinha e não conseguiu, né? A Tânia realmente veio a óbito. E, assim, isso fortalece cada vez mais, porque você sabe como é que é essa dificuldade. Então, como é que vai ser esse hospital? Né? Eu vi na planta e a gente vai estar subindo nas redes sociais logo mais para mostrar para você como é que tá as obras. E aí eu falei com a Joana, né? Disse, Joana, manda as fotos que a gente vai mostrando, porque às vezes as pessoas dizem, vai sair nada, né? E as pessoas, elas são tão desacreditadas. Então, é bom a gente estar colocando para as pessoas irem acompanhando as obras, né, do hospital veterinário. E assim, como é que vai ser? Qual é a estrutura desse hospital? O que ele vai oferecer para as pessoas que estão assistindo, que têm seu pet e que estão aí com uma baita de uma esperança? Então, a primeira coisa que eu quero falar sobre o Hospital Público Veterinário é que ele é o primeiro do estado do Amazonas e que ele será um legado. Por quê? Porque é um projeto e uma obra própria do governo do estado. Eu sou autora desse projeto, destinei recursos de emendas parlamentares. Eu acho que ele tinha que se chamar Tânia. Eu também, olha. Né? Eu já até cogitei que a gente poderia homenagear com o nome de um animal. Eu acho, porque você quando assumiu, a Tânia estava lá. Foi sempre. A primeira cachorrinha diplomada no estado do Amazonas, né, que sentou na mesa ali da presidência da Alean. E assim, em vista de tudo isso, foi realmente um amor que você teve, que lhe moveu, né? Então,
a gente já está aqui em votação, a gente vai fazer uma enquete. Né, eu concordo. Eu já tinha pensado nisso. Eu acho que seria muito digno, porque quem acompanhou a trajetória minha e da minha filha, porque a Tânia era uma filha para mim, sabe que primeiro, ela foi abandonada pelo ex-dono, amarrada no centro de controle de zoonose, e foi num dia que eu estava chegando para deixar um ofício. E foi ali que eu encontrei ela e os irmãos dela. E aí ela acabou sendo adotada por mim, ela participou de todas as campanhas comigo, por isso que eu dizia que ela era deputada que nem eu. Ela foi a primeira cadelinha que foi diplomada junto com uma deputada estadual do Brasil, tomou posse comigo, participava ativamente das atividades ali na Assembleia Legislativa, e é isso que nos move. E aí, a nossa maior razão de estar na política é entregar o Hospital Público Veterinário, porque ele é um hospital que, independente de Joana, independente de qualquer coisa, ele vai ficar lá. Ele é um legado para o Amazonas. Nós vamos salvar milhares de vidas, e talvez eu esteja aqui falando de milhares de vidas, mas eu nem imagino quantas vidas a gente vai salvar de animais que a gente nunca vai conhecer. Vai trabalhar qual a complexidade lá, Joana? Vamos ter no hospital, que essa é a grande dúvida das pessoas. Primeiro, os recursos utilizados para a manutenção e a obra do hospital são recursos de meio ambiente. A gente não tira aqui recursos de outras áreas prioritárias. É importante deixar isso muito claro. Nós teremos um hospital com 2 andares. Lá nós teremos todas as especialidades, cardiologia, ultrassonografia, imagem, endoscopia, endocrinologia, todas as especialidades, porque para um hospital funcionar ele precisa ter todas essas especialidades. Ele será prioritariamente, preferencialmente, o atendimento voltado para as pessoas de baixa renda e os seus animais, e os animais de rua, e os animais das ONGs que foram resgatados e dos protetores de animais. Agora, é claro, o serviço ele é como o SUS, como se fosse o SUS. Ele é para todos, mas a gente já está tentando conscientizar que aquelas pessoas que têm condição de pagar, não vá lá tirar a vaga de quem precisa. Ele vai ter 2 pavimentos, 9 consultórios atendendo ao mesmo tempo. Nós vamos ter uma capacidade de atendimento diário de 120 consultas, podendo chegar até 150. Nós vamos fazer os exames, entregar os medicamentos quando precisar prescrever o medicamento, porque se a pessoa não tem condições de pagar uma consulta, ela não tem condição de comprar o medicamento. Então, assim, tudo que eu me proponho a fazer da melhor forma possível. E lá o interessante é que no 2º andar nós vamos ter um auditório com espaços de ensino, justamente para a gente agregar os universitários de medicina veterinária, extensão, né? Para que eles possam, ali naquele espaço, também ter o ensino e a aprendizagem. Né? E o importante, a gente sonha com o curso de medicina veterinária na UEA, porque hoje, gratuito, só tem no IFAM, e muitas pessoas sonham em ser médicos veterinários. E a gente tendo o hospital, a gente já tem aí uma possibilidade muito maior de ter o curso de medicina veterinária na UEA. Olha, gente, então vamos ficar aí, isso aí é uma notícia muito Sim. boa, né? E vamos ficar na torcida realmente e já passando para as pessoas, que aí dá força, né? Com certeza, porque muitos querem fazer e não tem universidade pública. Então, assim, a gente já está pensando em projetos lá na frente. Ele será o mais moderno e o maior do Brasil, porque geralmente nos outros estados é feito no improviso, é feito em parceria com alguma instituição, ou pegam um galpão, fazem uma adaptação muito rápida e aí inauguram o hospital. O nosso não, o nosso é uma obra de ponta. Eu escrevi mesmo sem ser arquiteta, junto com os veterinários, a equipe da CEINFRA, que eu quero até agradecer em nome do secretário Carlos Henrique, a gente escreveu cada quadradinho, desenhou,
fez tudo do melhor para que isso possa durar por muito tempo. E as pessoas, às vezes, acham que não está acontecendo. Quando eu dizia que eu ia fazer o hospital público veterinário, olha como a gente, mulher na política, tem que lutar todo o tempo contra as críticas. Antes, as pessoas diziam na minha cara que eu não ia entregar um hospital público veterinário. Ele já é realidade porque ele já está sendo construído. Então, ele será entregue. Vou conseguir cumprir todas as promessas que eu fiz quando eu entrei na política. Outro ponto, será um hospital com tudo de melhor. Nós teremos ali, bem localizado, do lado da Secretaria do Meio Ambiente, ali na Mário Ipiranga, antes da Unip, justamente para facilitar esse acesso a quem usa ônibus, transporte coletivo. E nós vamos ter a melhor equipe de médicos veterinários. Por quê? Porque nos castramóveis, nos 3 castramóveis, a gente tem os melhores veterinários. Então, assim, além de tudo isso, eu estou conseguindo proporcionar geração de emprego e renda, tanto para os funcionários que estão trabalhando na obra da construção civil, quanto aos veterinários, a todas as pessoas que vão atuar ali. A gente tem uma perspectiva de gerar pelo menos mais 100 empregos diretos e indiretos no funcionamento do hospital. E outra coisa, Érica, muito importante a se dizer, as pessoas perguntam muito assim, poxa, mas tantas coisas precisando de atenção e estão fazendo o hospital público veterinário? Sim, os animais precisam. A gente vive centenas de anos sem ter essa possibilidade de salvar a vida dos animais. E salvar a vida dos animais, defender e protegê-los está na nossa Constituição. Então, nós estamos fazendo mais do que a nossa obrigação. E, com certeza, nós estaremos todos lá para poder inaugurar. E eu nem imagino como será nesse dia, porque eu, Érica, vivo todo dia vamos dizer assim, a dificuldade das pessoas me procurarem e dizer assim, Joana, meu animal está morrendo, eu não tenho onde levar meu animal. Eu, com a Tânia, eu ainda tive como levar ela. Mas tem muitas pessoas que não têm condição. E os animais morrem e não tem nada para eles. E então isso, com certeza, é um legado. Como eu digo, as pessoas podem procurar qualquer coisa para criticar. Mas a gente está conseguindo entregar por conta de muito trabalho, muita dedicação. E eu tenho certeza que a gente, quando ele estiver pronto, vai ver o depoimento das pessoas, vai ver a recuperação dos animais. E podem ter certeza que todos os dias da minha vida, quando eu sair ali da Assembleia Legislativa, eu vou parar lá no hospital para que eu possa também fiscalizar, porque os animais merecem o melhor e eu vou cobrar o melhor para os animais. A gente já vai chegando aí ao final da entrevista, mas a gente não pode deixar de destacar 2 pontos. Primeiro, você foi aí homenageada, né, pelo movimento LGBTQI+. E aí deu um burburinho na internet, mas assim, você estava muito bonita. Mas foi muito legal, você foi homenageada. E assim, eu vejo que você conseguiu, a gente estava falando sobre isso, né, transpassar essa questão apenas da causa animal. Você realmente está aí passando por vários movimentos, e como a questão da causa racial, né? Também. Que você também recebeu homenagem, tem essa atuação, deu esse suporte todo para o INAU, como também para essa causa. Fala um pouco sobre esse momento, para a gente de uma forma bem breve, né? Que a gente já está encerrando. E aí eu gostaria que você falasse também sobre o momento que a gente está passando agora, que é a pauta da vez, que é a redução, né? Que a Zona Franca está passando do IPI. Sim. Então, eu estive no esquenta da Parada do Orgulho LGBTQIA+. Quem me conhece, na minha intimidade, sabe que eu sou uma pessoa totalmente desprovida de qualquer tipo de preconceito. E eu não consigo me calar quando uma pessoa está sendo desrespeitada. E como advogada, a gente, nem como deputada, como advogada, a gente tem que defender o direito das pessoas. E essa comunidade, essa causa é uma causa que muitos políticos têm vergonha de subir na tribuna e defender. E eu faço isso desde que eu era vereadora. Você fez um texto na rede social, eu fiz um texto sobre isso, porque assim, as pessoas podem olhar, é puxação de saco, colocar a deputada Joana D'Arc como madrinha
da parada de 2022, mas eu sou a deputada que mais tem leis aprovadas, que mais apresentou projetos de lei para o público LGBTQIA+. E eu, inclusive, sou a deputada autora do projeto de lei que torna obrigatório que o Estado proceda à alteração do nome social das pessoas, porque para elas terem direito a esse nome social, elas tinham que entrar na justiça, pagar, gastar. E em pouco tempo, daqui a pouco, a gente vai ter uma lei garantindo esse direito. Então, assim, são coisas que engrandecem o nosso mandato. E as pessoas podem pensar assim, o que é que ela fez pela causa? Muito, muito. Inclusive, amanhã eu vou para a tribuna da Assembleia com a minha faixa de madrinha, porque eu fiquei muito feliz, muito emocionada. Eu tenho um irmão de coração, de vida, não é meu irmão de sangue, mas é o meu irmão da vida, que mora comigo, que é gay. E só para te ter ideia do quanto que para mim isso é algo absolutamente normal. Ele é o padrinho do Joaquim. Então, eu escolhi o meu irmão de coração, que é gay, para ser padrinho do meu filho, que é o meu bem maior, meu maior tesouro. Então, assim... Então, não é uma coisa que veio do nada. Não veio do nada. Então, é vivência. E, com muito orgulho, estou representando, me colocando à disposição e quero que muitos políticos possam também abraçar essa causa. Com relação à questão da Zona Franca, Érica, assim, você me confirma que, não sei se você tem a informação, mas deve ter, que ontem já teve reunião, né, na base do governo do estado do Amazonas com o Wilson Lima, governador, que essa é a pauta, né, da vez. Tem alguma coisa que já pode estar adiantando para a gente aí? O que está sendo discutido? Então, o que está sendo discutido é que nós, amazonenses, nós não vamos nos acovardar nem um minuto, nem um passo atrás com relação a esse prejuízo para o nosso Estado. E aí, eu quero falar para as pessoas que não tem nada a ver com posição política. A gente perde muito com todos esses decretos que estão prejudicando a Zona Franca. Porque algumas pessoas podem achar que isso é muito pequeno, e não é. A gente está afetando a educação. A UEA tem o custo pago dos professores, né? 70 e poucos % a gente fez a matéria. Os repasses aos municípios do interior do estado, que sofrem muito pela ausência de políticas públicas, mas não é só o trabalhador do distrito, Érica. O trabalhador do distrito, ele tem família e ele gasta o dinheiro dele no comércio aqui. Então, a Zona Franca, ela é o modelo que deu certo, e que a gente sabe que não tem que ser o único modelo, mas enquanto as outras coisas não acontecem, a gente não pode abrir mão da nossa Zona Franca, porque é o que, de fato, mantém a floresta em pé. Se a gente não tem empregos no polo industrial de Manaus, o que essas mais de 100 mil pessoas vão fazer? Vão ser pessoas desempregadas. A gente vai trazer um problema muito grande. E aí, quem é de São Paulo, e aqui, com todo respeito a quem é de São Paulo, do Sul, do Sudeste, não entende a nossa realidade, não entende a realidade da comunidade ribeirinha, do homem que mora dentro da floresta, não entende. E aí a gente está perdendo para esses polos, a gente está... Lá em Presidente Figueiredo, o polo de concentrados vai atingir muito o município, porque lá a gente tem a Jaioro, que emprega milhares de pessoas, que fomenta a economia no município. Então, assim, não é questão de partido A, partido B, de apoiar ou não apoiar o governo federal. É questão de a gente defender o que é nosso, né? Então, assim, eu sou totalmente favorável a que a gente tenha aí uma posição muito firme do governo do estado, da prefeitura de Manaus, das prefeituras do município, porque a gente não pode se acovardar, senão as pessoas vão achar que aqui no Amazonas as pessoas são prejudicadas e fica por isso mesmo. Não, a gente tem que defender o que é nosso e lutar por muitas outras coisas a mais. Agora a gente tem um relator que vai ser Alexandre de Moraes. Você acha que vai ser favorável? O que você está sentindo aí nessa movimentação a respeito dessa posição do decreto? Vai ser revogado ou não? Então, eu acho e eu quero acreditar que será revogado. Por um simples motivo, porque prejudica o Amazonas. É simples, a conta é essa. Agora, se você discorda, talvez seja porque
você não conheça o quanto que isso pode prejudicar o nosso estado, né? E eu também sou a favor que a gente procure outras matrizes, outros modelos, mas enquanto isso não acontece, a gente não pode abrir mão do que a gente tem. Não é discurso, não é modinha, mas é questão de que esse modelo foi o que funcionou por todos esses anos e o que garantiu que a gente pudesse manter a nossa floresta em pé para o mundo. Agora a gente vai chegando ao final. E aí você falou sobre os povos da Amazônia. Eu vejo que você andou muitos municípios do estado do Amazonas, está andando também. A gente está vivendo momentos de enchente, que é uma questão sazonal realmente típico da nossa realidade. Então, nesse sentido, eu gostaria que você olhasse para a telinha aí e dissesse o que representa o Amazonas para você. Então, o Amazonas, ele representa tudo. Eu jamais teria coragem de sair daqui. Não tenho pretensões, por exemplo, eu não sou aquela pessoa, um dia eu vou para Brasília. Talvez possa até ir, mas assim, eu não tenho nem coragem de sair daqui dessa terra. Eu sou amazonense, nasci aqui, me criei aqui, e sou muito grata por tudo que o povo do Amazonas, não apenas os que me escolheram para ser deputada, mas os outros que também não me escolheram. Eu sinto muito orgulho de ser deputada, de ser mulher, de poder ser uma representante da nossa terra, da nossa gente, de poder ser ouvida, de poder fazer projetos que transformem a vida das pessoas. E o nosso compromisso, muito embora a gente abrace todas as causas, é com os amazonenses. Eu tenho percorrido todos os municípios. Sábado eu estava em Eirunepé, e isso é uma rotina. Por quê? Porque eu quero dar o meu melhor, a minha força de trabalho, a minha contribuição, o melhor para o estado que eu nasci, que eu tenho muito amor no coração. Eu aproveito e mando um abraço para o deputado Saulo Viana, que vai vir Sim. como pré-candidato a deputado federal também, e que eu vejo sempre vocês muito próximos, caminhando juntos aí. Então, gente, a gente está finalizando aqui, a gente vai ter outros momentos, com certeza. A Joana vai vir aqui com a gente nesse curso dessa eleição, que ainda tem muito chão aí para percorrer. Olha, eu já vou me convidar. Eu vou fazer o primeiro castramóvel fluvial do mundo. Não existe no mundo uma unidade de castração fluvial. Como os nossos rios são as nossas estradas, eu estou trabalhando nesse projeto, já destinei o recurso e talvez ele saia do papel ainda esse ano. E será uma pauta internacional para o nosso Amazonas. Olha, então já estou me convidando para quando for eu fazer uma exclusiva aqui. É isso mesmo. Então acompanha, porque essa entrevista vai ter uma matéria, está em toda a nossa rede social, e inclusive a gente vai subir as imagens de como está a construção do hospital veterinário. E aí, Joana, para a gente finalizar, eu deixo para você aqui a última mensagem para as pessoas que estão seguindo. São 279 pessoas que continuam com a gente aqui, lhe ouvindo, sabendo de tudo que está acontecendo. Aí, agora a telinha para você. Bom, eu quero agradecer o espaço, Érica, e dizer aqui que eu sou uma admiradora do seu trabalho, porque geralmente quem fala de política são os homens, e eu vejo que você aborda de uma forma muito legal, sendo mulher, toda essa questão política. Então, eu sou uma admiradora do seu trabalho. Quero só agradecer, e todo dia eu saio de casa e eu peço duas coisas para Deus: que Ele possa só me dar saúde para eu continuar trabalhando, porque o que eu posso dar de melhor ao povo do estado do Amazonas é a minha força de trabalho. E que Ele, na minha ausência, proteja o meu filho, porque eu fico muito ausente, para que eu possa defender as causas que eu abraço, e isso significa compromisso. E aproveitar para falar para as pessoas: conheçam a fundo o nosso trabalho, porque às vezes as pessoas criticam e não conhecem. Então, conheçam a deputada que é a mais produtiva da Assembleia, que é a autora do Hospital Público Veterinário, que todos os dias está nas ruas, dando o seu melhor, fazendo audiências públicas, visitando o interior do estado e os bairros de Manaus. E um grande beijo no coração de vocês. Nós seguimos aqui e olha só, eu vou para Presidente Figueiredo saindo daqui. Olha, daqui a pouquinho. Acompanhe, que a vida dessa mulher é corrida.